Oi, gente, tudo bem? Na semana passada, então, a gente terminou o sistema respiratório e ficou faltando para a gente fazer uns exercícios relacionados a este módulo. Então, hoje eu trouxe alguns exercícios que eu separei para a gente resolver e vocês vão ver que são bem tranquilos os exercícios dessa parte, porque, como eu disse, quando o vestibular cobra sistema respiratório, ele cobra mais uma fisiologia comparada, né, com os outros animais. E são poucos os exercícios de sistema respiratório específicos, né? Eu procurei aí uns exercícios mais específicos dessa parte, mas vocês vão ver que mesmo quando eles são específicos, eles são bem de boa, não tem nada de outro mundo assim nos exercícios. Então, vamos lá. O primeiro aqui, exercício que a gente tem é da UESC de 2011 e ele está falando mais sobre a concentração de pH, então. Então, vamos lá. O gráfico expressa a relação entre a frequência respiratória humana e a variação do pH sanguíneo como consequência da produção de íons bicarbonato a partir da concentração de CO2 presente no sangue. Então, aqui a gente tem um gráfico, né? Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma maior frequência respiratória, maior o pH, menor a concentração de CO2, menor a concentração de H+, né? Quanto maior aqui a frequência respiratória. Então, vamos julgar aqui as alternativas. Deixa eu colocar só uma caneta aqui para a gente ir marcando. Bom, vamos lá. Em relação a esses dados e com base nos conhecimentos sobre fisiologia da respiração, identifique como verdadeiras alternativas e falsa as falsas. Então, aqui a primeira. O aumento da frequência respiratória faz deslocar o equilíbrio de formação de íons bicarbonato para consumo de H+, aumentando assim o pH sanguíneo. Então, se a gente aumenta a nossa frequência respiratória, a gente vai estar diminuindo o CO2 do nosso sangue. Se a gente diminui esse lado, a gente vai deslocar o equilíbrio para este lado, certo? Para compensar. Isso é equilíbrio químico, né? Vocês vão ver isso lá na parte de química. Mas basicamente, então, quando a gente diminui este lado, a gente vai deslocar o equilíbrio para este mesmo lado para a gente compensar esse desequilíbrio, né? Então, aqui o aumento da frequência respiratória faz deslocar o equilíbrio de formação de íons bicarbonato para o consumo de H+. Então, aqui a gente está deslocando, né? Antes ele estava aqui produzindo os íons bicarbonato, agora ele passa para o outro lado, né? Para o consumo de H+. Ou seja, a gente está deslocando o equilíbrio para a esquerda agora. E dessa forma a gente vai aumentar o pH sanguíneo. Correto, porque a concentração de H+ vai diminuir. Sendo assim, o pH sanguíneo vai aumentar. Então, a alternativa aqui, a primeira alternativa, é verdadeira. A segunda está dizendo assim: a diminuição da frequência respiratória favorece o aumento da acidose sanguínea por provocar o consumo excessivo do gás carbônico nas reações bioenergéticas. Então, se a gente consome o gás carbônico, o que vai acontecer aqui, a gente já viu, é um aumento do pH, né? Então, aqui tá errado porque ele está falando um aumento da acidose. E não é o aumento da acidose, a gente vai estar diminuindo a acidose, né? E a gente vai estar aumentando a alcalose do sangue. Então, isso daqui está errado, é falsa essa alternativa. A próxima está dizendo assim: a produção de íons bicarbonato é diretamente proporcional ao aumento do pH sanguíneo durante o processo de alcalose. Então, se a gente aumenta aqui os íons bicarbonato, se a gente estiver aumentando aqui, consequentemente a gente vai estar aumentando os íons H+. E se a gente aumenta a concentração de H+,
pH sanguíneo, ele cai, né? A gente vai ter uma concentração aí ácida. Então, essa alternativa é falsa também, porque não é diretamente proporcional ao aumento do pH, né? É inversamente proporcional, porque quanto maior a concentração de bicarbonato, menor é o pH sanguíneo. Então, essa alternativa é falsa. A próxima está dizendo assim: durante a diminuição da concentração de gás carbônico no sangue, o equilíbrio na formação de íons bicarbonato é deslocado para a produção de água e CO2, com consequente aumento do pH sanguíneo. Então, se a gente diminui aqui a concentração de gás carbônico, como foi mostrado aqui, o equilíbrio vai ser deslocado para a produção de água e gás carbônico, como já está representado aqui no desenho, né? Sendo assim, consequentemente, a gente vai estar consumindo H+, e dessa forma a gente vai estar aumentando o pH sanguíneo. Por isso que essa daqui também é verdadeira. E a alternativa correta é a B, certo? O próximo exercício vocês vão ver da UERJ 2012, está falando de pH sanguíneo também. Vamos ler aí. Um dos equipamentos de segurança de uma cápsula espacial tripulada efetua a remoção de gás carbônico deste ambiente. Admita que, após um acidente, este equipamento tenha deixado de funcionar. Observe as curvas do gráfico abaixo. A curva que representa a tendência do que deve ter ocorrido após o acidente com o pH sanguíneo dos tripulantes está identificada por... Bom, vamos lá. Ele está dizendo que a gente tem, então, um equipamento de segurança que efetua a remoção de gás carbônico do ambiente. Porém, esse equipamento deixou de funcionar. Ou seja, a gente não tem mais a remoção de gás carbônico, a gente tem um aumento de gás carbônico no ambiente. Então, os tripulantes vão começar a respirar o gás carbônico, né? Só vai ter gás carbônico ali. Vão consumir todo o oxigênio e só vai ter gás carbônico no ambiente. O que vai acontecer com esses tripulantes? Se só tem gás carbônico e a concentração de CO2 é baixa, a gente vai ter uma concentração alta de gás carbônico no sangue. Sendo assim, a gente vai ter uma concentração de H+ alta, né? E assim, a gente vai ter um pH baixo. Lembra que é inversamente proporcional. Sendo assim, aqui a gente tem, ó, quanto maior o pH do sangue e o tempo aqui. Então, conforme o tempo passa, o pH sanguíneo ele vai diminuindo, porque ele vai ficando mais ácido, né? Vai aumentando a concentração de H+. Por isso, a alternativa correta é a D, porque é a curva do gráfico, né, que representa o pH sanguíneo dos tripulantes após o acidente. A próxima questão, então, é da Mackenzie, de 2003. E vamos ler aí. Um dos poluentes mais perigosos para os habitantes das grandes cidades, como São Paulo, é o monóxido de carbono. Este gás é incolor, inodoro e muitas vezes venenoso. Ele tem a propriedade de se combinar com a hemoglobina das hemácias, inutilizando-as para transporte de oxigênio para o corpo. O bloqueio de transporte de oxigênio ocorre porque o monóxido de carbono ele vai recobrir a superfície da hemoglobina? Não, porque a gente viu que a hemoglobina se liga ao oxigênio, né? Ela tem 4 partes, né? A gente vai ter 4 sítios de ligação da hemoglobina que vai se ligar ao oxigênio. Então, aqui ele está falando que o CO2 ele vai combinar com a hemoglobina das hemácias. Ou seja, ele vai se ligar a esses sítios de ligação. Certo? Então, aqui está errada a letra A. Errada aqui. Ó. Ele não vai recobrir a superfície da hemoglobina. Ele vai provocar alterações na estrutura espacial da hemoglobina? Também não. Ele destrói as ligações
De polipeptídeos que formam a hemoglobina? Também não. Retira o átomo de ferro da molécula de hemoglobina? Não, também. Combina-se com o átomo de ferro da hemoglobina formando um composto estável? Sim, ele vai se ligar lá na hemoglobina, vai formar um composto estável e quando chegar o oxigênio, ele não vai conseguir ligar no sítio, né? Porque ele já vai estar ligado e estável ali com o monóxido de carbono. Sendo assim, as pessoas, né, não vão conseguir transportar o oxigênio. Então, a alternativa correta aqui é a letra E. Próxima questão, então, da UFG de 2014, está dizendo assim: as reações a seguir são fundamentais para o equilíbrio ácido-base em mamíferos. Então, aqui a gente tem a reação do gás carbônico com água, que ocorre lá no sangue, né? Com a formação de um ácido instável, que vai formar íons H+, e bicarbonato. Então, com base nessas reações, conclui-se que um primata introduzido em uma atmosférica rica em CO2, após a absorção desse gás, apresentará como resposta fisiológica imediata. Então, se a gente tem um aumento desse lado da nossa reação química, consequentemente, a gente vai ter um deslocamento do equilíbrio para este lado. Então, a gente vai ter um aumento de H+, certo? Se a gente, então, aumenta aqui o CO2, o equilíbrio desloca para cá, tem um aumento de H+, e o que vai acontecer? Com o aumento de H+, o pH sanguíneo vai cair, como a gente já viu, né? E se isso acontece, a gente tem uma hiperventilação. Por quê? Porque assim que o gás carbônico reage com a água, forma os íons H+, o sangue fica ácido, né? E essa acidez do sangue é percebida por células da região da carótida. E essas células, então, assim que perceber essa queda de pH sanguíneo, vão enviar informações para o bulbo, né, que se encontra lá no tronco encefálico. O bulbo, então, vai desencadear, né, várias reações e vai aumentar, assim, a frequência respiratória. Então, o que vai ocorrer é uma hiperventilação. A gente pode descartar aqui a alternativa C, D e E. O que vai acontecer é uma hiperventilação. E aí, por que acontece essa hiperventilação? Na alternativa A aqui, ele está dizendo que é devido à resposta bulbar decorrente do aumento da concentração de íons H+ no líquido intracelular. Está correto, é o bulbo que vai promover a hiperventilação. Aqui na alternativa B, ele está dizendo que é uma resposta renal. Tem nada a ver com o rim, não tem nada a ver com o ultrafiltrado glomerular. Por isso que essa aqui está errada também. A alternativa correta é a letra A, porque quem vai desencadear, né, essas respostas de hiperventilação é o bulbo, tá bom? Aí na próxima questão é da PUC do Rio de Janeiro de 2015, está dizendo assim: sobre a respiração dos mamíferos, considere a afirmação a seguir. 1. Mamíferos utilizam respiração por pressão negativa, que consiste em expandir a cavidade torácica, diminuindo assim a pressão nos pulmões e permitindo a entrada de ar. Vamos lembrar aqui então, se aqui está correta. Por quê? Porque pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais, né? Lembrem da formulinha lá? PV é igual a nRT. Se a gente passar o volume para baixo, a gente vai ter então que aqui eu acho que fica mais fácil de vocês enxergarem. Então, a pressão é igual a nRT dividido pelo volume. Então, se a gente aumenta o volume da caixa torácica, o que acontece com a pressão dessa caixa torácica? Ela cai, né? Já que são grandezas inversamente proporcionais.
Então é isso que acontece, né? A gente está expandindo a cavidade torácica, consequentemente diminuindo a pressão no interior dos pulmões e permitindo a entrada de ar. Por isso que a alternativa aqui, né, a 1 está correta. Então a gente já pode eliminar a C e a E, porque elas não contêm aqui a número 1. Vamos lá então. A 2 está dizendo assim: durante a inspiração, os músculos intercostais e diafragma contraem. E a gente viu mesmo na nossa aula, né, que na inspiração a gente tem a contração dos músculos e na expiração a gente tem um relaxamento. Então aqui a 2 está correta. A gente tem a contração do músculo, né? E consequentemente a gente tem a expansão da cavidade torácica, a diminuição da pressão e o ar então entra. Então a gente está inspirando. A 3 está errada, por quê? Porque ela está dizendo que durante a expiração os músculos intercostais e o diafragma relaxam. Está errado, eles vão contrair, né? E a 4 está dizendo que o relaxamento dos músculos intercostais e diafragma provoca a redução do volume da caixa torácica. Tá correto, né? Com o relaxamento, a gente vai ter, então, a diminuição do volume. Consequentemente, a gente vai ter um aumento da pressão e o ar vai sair, que a gente chama de expiração, né? Então, aqui a alternativa correta é a alternativa D, porque 1, 2 e 4 é que estão corretas. Próxima questão é da FUVEST de 2018, está dizendo assim: o botulismo provocou a morte de 1.100 cabeças de gado no último mês de agosto, numa fazenda em Mato Grosso do Sul. A suspeita clínica inicial foi confirmada pelo exame das amostras de grãos úmidos de milho fornecido aos animais, demonstrando a presença da toxina botulínica, que é produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Considerando que a toxina botulínica bloqueia a transmissão neuromuscular, a morte dos animais deve ter sido decorrente de... Bom, a gente ainda não falou sobre transmissão neuromuscular, a gente vai ver melhor isso quando a gente for falar de sistema nervoso, né, e contração muscular, mas o próprio nome já diz, né? A gente vai estar aqui bloqueando uma transmissão né, de neurônio para músculo. E se a gente não estimula o músculo não vai contrair, né? Então, se vai haver um bloqueio na transmissão de sinais para o músculo não vai contrair, sendo assim, o animal não vai respirar, porque a gente depende da contração e do relaxamento dos músculos, né, intercostais e diafragma para que ocorra os movimentos respiratórios. Então, por isso, a resposta aqui tem que estar relacionada ao músculo. Então, aqui a gente descarta a infecção generalizada, a hemorragia, a desidratação e um acidente vascular cerebral. A gente fica com uma parada respiratória, então. Por quê? Porque os nossos músculos não vão contrair, não vão relaxar, é porque a gente tem um bloqueio da transmissão neuromuscular, então a gente tem uma parada respiratória. É isso que causa a toxina botulínica, tá bom? Por isso que a alternativa certa é a alternativa E. Próximo exercício, então, é do Albert Einstein, em 2016. Está dizendo assim: no processo de respiração humana, o ar inspirado chega aos alvéolos pulmonares. O oxigênio presente no ar difunde-se para os capilares sanguíneos, combinando-se com... Então, a gente viu na nossa aula que o oxigênio ele vai se ligar à hemoglobina, né? E aí, também na nossa aula, a gente viu que ele é transportado para os tecidos, ele passa para as células através de difusão também. E lá na célula, ele vai atuar na cadeia respiratória, como aceptor final de elétrons, produzindo água metabólica. Então, aqui a gente elimina logo de cara a C e a D, porque a gente sabe que o oxigênio ele combina com a hemoglobina e não com o plasma sanguíneo. Então, a gente já eliminou duas alternativas. A gente fica, então, com a alternativa A e B. Vamos ver o que está dizendo na A.
A hemoglobina presente nas hemácias é transportada para os tecidos, sendo absorvido pelas células e, em seguida, utilizado na cadeia respiratória, que ocorre no citosol. Então, a alternativa A está errada também. Por quê? Porque a cadeia respiratória, a gente viu na nossa aula, que ela acontece na mitocôndria e não no citosol. Por isso, a alternativa correta é a letra B, porque aqui está dizendo que o oxigênio vai se ligar à hemoglobina presente nas hemácias e é transportado para os tecidos, sendo absorvido pelas células e em seguida utilizado na cadeia respiratória que ocorre na mitocôndria. Por isso que a alternativa correta é a B. Próximo exercício é da FUVEST, também de 2018, e está dizendo assim: analise as 3 afirmações sobre o controle da respiração em humanos. 1. Impulsos nervosos estimulam a contração do diafragma e dos músculos intercostais, provocando a inspiração. A gente já viu nos exercícios anteriores, né, que os impulsos nervosos realmente vão estimular a contração do diafragma e dos músculos intercostais. E essa contração promove a inspiração. Então, a primeira aqui está correta. 2. A concentração de dióxido de carbono no sangue influencia no ritmo respiratório. A gente já viu isso nos exercícios anteriores também, né? Quanto maior a concentração de dióxido de carbono, maior a concentração de H+, pH sanguíneo cai. Essa queda de pH, então, é percebida por células da carótida, que mandam sinais para o bulbo e aumenta a frequência respiratória. Então, a concentração de dióxido de carbono influencia, sim, no ritmo respiratório. A 3 está dizendo assim: o ritmo respiratório pode ser controlado voluntariamente, mas a maior parte do tempo tem controle involuntário. A gente viu isso na nossa aula também. Está correto. A alternativa E, que é 1, 2 e 3, estão corretas. Próximo exercício é da UEL de 96, é um exercício um pouco antigo, mas eu achei interessante porque ele pede a sequência correta das estruturas do sistema respiratório. E logo nos primeiros slides da nossa aula, então, eu deixei bem claro que o sistema respiratório ele começa nas fossas nasais, apesar da gente também conseguir respirar pela boca. Mas não é correto dizer que o sistema respiratório começa na boca. Então, aqui a alternativa correta, né? Vamos riscar aqui tudo que começa com boca. A gente fica, então, com a letra B e C, fossas nasais, faringe, laringe. Aqui, então, a gente tem uma divergência, né? Porque ele está dizendo que da laringe passa para os pulmões, para o coração e para a traqueia. O coração não faz parte do sistema respiratório. Alternativa correta é a letra B. Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquio e pulmões. Aqui a gente tem mais 2 questões. Então, a primeira é da UERN, de 2015, e está falando... vamos lá. Os alvéolos são responsáveis pelas trocas gasosas entre o pulmão e o sangue. O sangue que chega aos alvéolos absorve o gás oxigênio inspirado da atmosfera e elimina o gás carbônico no interior dos alvéolos, que é logo expelido do corpo por meio da expiração. É correto afirmar que o movimento desses gases na membrana plasmática das células durante as trocas gasosas é feito por... A gente cansou de falar durante a nossa aula que essas trocas gasosas são efetuadas por diferença de concentração e por difusão simples, né? Até mesmo porque tanto o gás carbônico quanto o oxigênio são gases e eles passam a membrana plasmática por difusão. Eles não precisam de nenhum canal, né? Eles não precisam de nenhuma proteína de membrana para poder entrar na célula. Então, a alternativa correta é a letra B, que é difusão simples. Aí a gente tem mais uma questão, então, da Unesp de 2013. Está dizendo assim: na Copa Libertadores da América de 2012, o time do Santos perdeu de 2-1 para o Bolívar.
da Bolívia, em La Paz. O fraco desempenho físico do time santista em campo foi atribuído à elevada altitude da cidade, onde os jogadores desembarcaram às vésperas do jogo. 2 semanas depois, jogando em Santos, São Paulo, o time santista ganhou do Bolívar por 8-0. Considerando a pressão atmosférica, a mecânica e a fisiologia da respiração e ainda o desempenho físico dos jogadores do Santos nesses 2 jogos, é correto afirmar que em Santos a pressão atmosférica é. Vamos lá. Santos fica no litoral paulista. Se ele fica no litoral, é uma cidade que está a nível do mar. Então a gente tem uma pressão atmosférica de 1 atm. Em altitudes maiores, a pressão atmosférica é menor. Vou desenhar aqui, ó. Imaginem que aqui está Santos, né? Aqui está o mar. Santos está no nível do mar. E aí a gente tem uma montanha aqui, né? E aqui a gente tem a cidade. Digamos que aqui é La Paz. E aqui é Santos. A quantidade de atmosfera que a gente tem sobre a cidade de Santos é muito maior do que a quantidade de atmosfera que a gente tem sobre a cidade de La Paz, né? Dessa forma, então, a gente conclui que Santos tem uma atmosfera, né, uma pressão atmosférica maior que de La Paz. Por isso, aqui a alternativa correta, ó, é correto afirmar que em Santos a pressão atmosférica é menor que La Paz? Não. Maior que La Paz? Sim. Isso aqui está dizendo menor também. Então, a gente fica com a alternativa B, D e E. Vamos ver o que está errado nisso daí. Na alternativa B está dizendo assim. A pressão atmosférica, então, é maior que em La Paz, o que implica um maior esforço dos músculos intercostais e do diafragma para chegar aos pulmões. Está errado, né? Porque a gente vai diminuir a pressão dentro dos nossos pulmões e como a pressão atmosférica em Santos é maior, a gente vai precisar de um esforço físico menor para que esse ar entre, né? Porque a diferença da pressão vai ser muito maior. Então o ar entra com muito mais facilidade. Por isso que isso aqui está errado. A gente precisa de um menor esforço físico, né? Então isso aqui está errado. A D está dizendo assim. É maior que em La Paz, porém é menor a concentração de oxigênio por volume de ar atmosférico inspirado. Em La Paz, portanto, o organismo do atleta reage diminuindo a produção de hemácias, pois é maior a quantidade de O2 disponível nos alvéolos. A menor quantidade de hemácias resulta no baixo desempenho físico dos jogadores. Isso aqui está errado, né? A gente vai precisar de uma maior produção de hemácias, porque como o ar aqui em La Paz é mais rarefeito, a gente tem realmente uma diminuição da concentração de O2, né? Mas se a gente tem, então, uma diminuição da concentração de O2, a gente tem que compensar isso produzindo mais hemácias, né? Para a gente ter mais hemoglobina, para a gente conseguir captar melhor oxigênio. Já que ele está escasso na atmosfera, a gente tem que produzir mais hemácias porque a gente precisa captar mais esse oxigênio. Então, por conta do ar ser rarefeito, a concentração realmente é menor, mas a gente tem que aumentar a produção de hemácias para a gente conseguir respirar lá. Por isso que a alternativa D também está errada. A alternativa correta é a E. Ele está dizendo assim, a pressão atmosférica em Santos é maior que em La Paz, assim como a maior concentração de oxigênio por volume de ar atmosférico. A concentração, então, a pressão atmosférica em Santos é maior que em La Paz, assim como é maior a concentração de O2 por volume de ar atmosférico. Correto? Em Santos, portanto, com uma maior disponibilidade de oxigênio, a concentração de hemácias no sangue é suficiente para levar para os tecidos musculares o oxigênio necessário para a atividade física empregada no jogo.
Então, tá tudo correto aqui, tá? Porque a concentração de O2 por volume de ar atmosférico em Santos é maior mesmo, né? Aqui ele está dizendo que é menor a concentração de O2 em Santos, né? Mas não é maior. Por isso está errado também. Mas em La Paz a gente tem uma menor concentração de oxigênio, tá? E aqui a gente tem uma maior concentração de oxigênio em Santos. Por isso que a alternativa correta é a alternativa E. E assim a gente termina, então, os nossos exercícios de sistema respiratório. É bem de boa para vocês verem, né? Eles vão cobrar mais essa questão do pH sanguíneo, que a gente trabalhou em quase todos os exercícios, mas não é tão difícil assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar então para as nossas redes sociais, para o Instagram, ou deixa nos comentários mesmo, que eu vou tentar responder todo mundo. Então é isso, gente. A gente volta semana que vem com o sistema circulatório, então, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.